Quando falamos de memória e envelhecimento, é comum imaginar que o esquecimento faz parte natural da vida após os 60 anos. No entanto, especialistas têm investigado cada vez mais formas de estimular o cérebro e retardar esse processo, mostrando que hábitos simples, especialmente ligados à alimentação, podem transformar a saúde mental nessa fase da vida. Um estudo recente trouxe à tona descobertas surpreendentes sobre alimentos acessíveis que, quando consumidos regularmente, ajudam a recuperar a memória em até 90 dias. A pesquisa destacou não só o impacto desses alimentos no desempenho cognitivo, mas também o efeito protetor contra doenças degenerativas, como o Alzheimer. Muitos voluntários relataram melhorias significativas no foco, na atenção e até na capacidade de lembrar nomes, datas e compromissos diários. Esse avanço da ciência oferece uma nova esperança para idosos e suas famílias, já que mostra ser possível reverter parcialmente os efeitos do esquecimento sem depender unicamente de medicamentos caros ou tratamentos invasivos. Capítulo 2. Entre os alimentos citados no estudo, um dos principais é a noz, rica em antioxidantes e ácidos graxos que favorecem a saúde cerebral. Segundo os pesquisadores, o consumo diário de pequenas porções melhora a comunicação entre os neurônios e reduz inflamações no cérebro, algo diretamente ligado à perda de memória. Outro alimento apontado foi o mirtilo, conhecido como blueberry, que se tornou famoso por conter flavonoides capazes de potencializar a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de criar novas conexões. Essa fruta, quando adicionada ao café da manhã ou lanches, mostrou resultados expressivos em idosos que participaram do estudo. O terceiro destaque foi o abacate, um aliado das gorduras boas que melhoram a circulação sanguínea cerebral, garantindo que o oxigênio e os nutrientes cheguem de forma eficaz ao cérebro. A combinação desses alimentos em uma dieta balanceada cria um verdadeiro escudo contra os efeitos do envelhecimento cognitivo. Capítulo 3. Outro ponto interessante revelado pela pesquisa está relacionado ao peixe rico em ômega 3, como o salmão, a sardinha e a cavala. Esses alimentos já eram conhecidos por seus benefícios cardiovasculares, mas o estudo mostrou que também desempenham um papel crucial na memória. O consumo regular de peixe 2 a 3 vezes por semana foi associado a uma redução significativa no esquecimento de curto prazo. O quinto alimento listado foi o chocolate amargo, em quantidades moderadas, graças ao seu alto teor de flavonoides e cafeína natural, que ajudam na concentração e no raciocínio rápido. Mais surpreendente ainda foi observar que muitos idosos que seguiram esse plano alimentar relataram não apenas lembrar mais, mas também sentiram melhora no humor e disposição. O estudo reforça que a memória não é perdida de forma definitiva com a idade, mas pode ser treinada e fortalecida, desde que receba os estímulos certos. Assim, a mesa do dia a dia pode se tornar uma poderosa aliada contra o esquecimento. Capítulo 4. Quando se fala em recuperação da memória após os 60 anos, a primeira reação de muitos idosos é pensar em remédios de alto custo, consultas médicas constantes ou terapias complicadas. Porém, esse estudo mostrou que mudanças simples no cardápio podem gerar benefícios rápidos e duradouros. Os pesquisadores acompanharam um grupo de voluntários divididos em dois. Um grupo que manteve a dieta habitual e outro que incluiu os 5 alimentos citados diariamente ou semanalmente. Em apenas 90 dias, os que adotaram a nova rotina apresentaram até 40% de melhora em testes de memória e atenção, além de relatarem uma vida mais ativa e confiante. Esse dado é importante porque a memória está diretamente ligada à autonomia na terceira idade, permitindo que a pessoa se sinta independente e menos dependente de familiares. Os relatos de idosos que voltaram a lembrar de compromissos ou reconhecer lugares e pessoas com mais facilidade foram emocionantes, reforçando que nunca é tarde para investir no cérebro. Capítulo 5. Outro fator que chamou a atenção dos cientistas foi a relação entre esses alimentos e a circulação sanguínea. A memória depende de um fluxo adequado de sangue para o cérebro, e gorduras boas, como as do abacate e dos peixes, desempenham um papel essencial nesse processo. Muitos idosos sofrem com microinfartos cerebrais silenciosos, que passam despercebidos mas afetam lentamente a memória e o raciocínio. Ao melhorar a elasticidade dos vasos e reduzir inflamações, os alimentos listados criam uma barreira protetora contra esses danos. O estudo também mostrou
que pessoas que combinavam a dieta com atividade física leve, como caminhadas de 30 minutos, potencializaram ainda mais os resultados. Isso acontece porque o movimento estimula a oxigenação cerebral, fazendo com que os nutrientes consumidos na alimentação sejam usados de forma mais eficaz. Dessa maneira, memória, foco e até o humor passam por uma transformação visível em poucos meses. Capítulo 6. É interessante observar que os alimentos citados são acessíveis e, em muitos casos, já fazem parte do dia a dia de muitas famílias. O que muda é a forma de utilizá-los estrategicamente. Por exemplo, incluir nozes em pequenas porções diárias pode ser feito em saladas, iogurtes ou até como um lanche rápido. Já o mirtilo, que antes era difícil de encontrar, hoje está disponível em mercados e pode ser consumido fresco ou congelado, sem perder suas propriedades. O abacate pode ser usado em vitaminas ou como acompanhamento em refeições, trazendo saciedade e energia. No caso do peixe, alternar entre salmão, sardinha ou até tilápia ajuda a manter a variedade sem perder os benefícios. O chocolate amargo, por sua vez, precisa ser consumido em moderação, de preferência com pelo menos 70% de cacau, para que os flavonoides realmente atuem na memória. Pequenas escolhas conscientes podem se transformar em grandes resultados para quem busca uma mente mais ativa. Capítulo 7. Além da memória, os cientistas também observaram efeitos colaterais positivos dessa alimentação especial. Muitos voluntários relataram melhora na qualidade do sono, maior disposição ao acordar e até redução da ansiedade. Isso acontece porque nutrientes como o magnésio, presente no abacate e nas nozes, ajudam a regular o sistema nervoso, promovendo o relaxamento. O chocolate amargo, em pequenas quantidades, também libera endorfina, que melhora o humor e combate sintomas leves de depressão, comuns na terceira idade. Com isso, a dieta proposta não se limita apenas ao aspecto cognitivo, mas influencia todo o bem-estar geral do idoso. Outro ponto observado foi a melhora na pele e no sistema imunológico, já que antioxidantes combatem o envelhecimento celular. Dessa forma, o estudo confirma que comer bem vai muito além de nutrir o corpo. É uma estratégia poderosa para preservar a mente, manter a autonomia e conquistar qualidade de vida após os 60. Capítulo 8. Um dos depoimentos mais impactantes do estudo foi o de uma senhora de 68 anos que, antes da mudança alimentar, esquecia constantemente onde deixava as chaves de casa e até se confundia com horários de consultas médicas. Após incluir os 5 alimentos em sua dieta, relatou que em menos de 3 meses não só conseguiu organizar melhor sua rotina, como também retomou o hábito de ler romances, atividade que havia abandonado por não conseguir se concentrar por muito tempo. Casos como esse mostram que a memória não está condenada a se deteriorar inevitavelmente com a idade, mas pode ser fortalecida com estímulos corretos. Outro senhor de 72 anos disse que, depois da mudança, voltou a recordar músicas antigas e até surpreendeu os netos ao contar histórias de sua juventude com riqueza de detalhes. Esses relatos emocionam porque demonstram que o cérebro, mesmo envelhecido, ainda possui uma incrível capacidade de recuperação quando recebe os nutrientes certos. Capítulo 9. Os especialistas reforçam que, embora os 5 alimentos tenham mostrado resultados muito expressivos, eles não atuam sozinhos. É fundamental que sejam combinados com uma alimentação equilibrada, rica em vegetais, cereais integrais e água suficiente para manter a hidratação cerebral. O excesso de açúcares refinados, frituras e alimentos ultraprocessados precisa ser evitado, já que eles causam inflamações silenciosas que prejudicam a circulação e aceleram o declínio cognitivo. Em outras palavras, não basta acrescentar peixes ou nozes à dieta se o restante do cardápio for pobre em nutrientes. O equilíbrio entre escolhas saudáveis faz com que os compostos bioativos presentes nesses alimentos sejam mais bem aproveitados pelo organismo. Assim, a memória, a concentração e a capacidade de aprendizado se tornam mais resistentes, criando uma base sólida para manter a mente ativa por muito mais tempo. Capítulo 10. Outro
ponto essencial observado no estudo foi o impacto da socialização junto com a dieta. Muitos idosos, ao se reunirem em grupos para cozinhar ou compartilhar refeições com os 5 alimentos, apresentaram ganhos ainda maiores na memória. Isso porque a interação social estimula o cérebro de maneira natural, gerando novos vínculos e memórias afetivas que reforçam o aprendizado. Por isso, os especialistas recomendam que os alimentos sejam incorporados em momentos de convivência, como almoços em família ou encontros com amigos. Além de nutrir o corpo, essas ocasiões estimulam a mente com conversas, risadas e recordações, funcionando como um exercício cognitivo. Esse detalhe é importante, pois mostra que o envelhecimento saudável vai além da biologia. Ele também depende de laços sociais, de emoções positivas e da sensação de pertencimento. Comer bem e viver bem se tornam, assim, duas faces da mesma moeda. Capítulo 11. No decorrer da pesquisa, outro aspecto chamou a atenção. A autoconfiança dos participantes aumentou significativamente. Muitos idosos sentiam que estavam perdendo o controle da própria mente e, com isso, diminuíam sua autoestima. Ao perceberem que, em apenas 90 dias, conseguiam lembrar nomes, compromissos e até histórias antigas, voltaram a se sentir donos de suas vidas. Essa transformação não é apenas cognitiva, mas também emocional. O simples fato de acreditar que é possível melhorar já gera uma mudança no comportamento. Vários participantes disseram que, depois de ver resultados, passaram a cuidar melhor da saúde como um todo, praticando exercícios, dormindo mais cedo e até reduzindo o consumo de bebidas alcoólicas. Isso mostra que a introdução de alimentos estratégicos pode ser o gatilho para uma verdadeira mudança de estilo de vida. Capítulo 12. Um ponto importante destacado pelos pesquisadores é a facilidade de adaptar esses 5 alimentos à rotina diária. Para os idosos que vivem sozinhos, a preparação de refeições simples com frutas vermelhas, nozes, peixes, abacate e chocolate amargo mostrou-se extremamente prática. Por exemplo, um café da manhã pode incluir uma vitamina de mirtilo com abacate e uma colher de nozes, enquanto o almoço pode ter salada verde acompanhada de sardinha ou salmão assado. Como sobremesa, o chocolate amargo em pequena quantidade é suficiente para fornecer os flavonoides necessários. Essa simplicidade é essencial, pois evita que o idoso se sinta sobrecarregado ou desista do plano alimentar. Além disso, as refeições podem ser planejadas com antecedência, congelando mirtilos ou preparando porções de nozes e castanhas para a semana inteira, garantindo adesão sem complicações. Capítulo 13. Outro benefício observado no estudo foi a melhora da energia física e mental. Muitos participantes relataram que passaram a se sentir mais dispostos ao longo do dia, sem aquele cansaço típico do envelhecimento. Isso acontece porque os alimentos selecionados ajudam a melhorar a circulação e fornecem nutrientes essenciais para o funcionamento celular. O cérebro recebe mais oxigênio, os neurônios comunicam-se melhor e as funções cognitivas tornam-se mais ágeis. Essa energia extra reflete não apenas na memória, mas também na capacidade de realizar tarefas cotidianas, manter hobbies e socializar. A percepção de vitalidade aumenta a autoestima e cria um ciclo positivo. Quanto mais ativo e engajado o idoso se torna, mais estímulos o cérebro recebe, fortalecendo a memória e o aprendizado. Capítulo 14. O estudo também destacou o impacto positivo na saúde cardiovascular. O abacate, os peixes ricos em ômega 3 e as nozes ajudam a reduzir inflamações e melhoram a elasticidade dos vasos sanguíneos. Isso é fundamental porque a circulação está diretamente ligada à oxigenação cerebral. Um cérebro bem nutrido, recebe mais nutrientes e funciona de forma mais eficiente. Participantes do estudo relataram diminuição de episódios de pressão alta e maior sensação de bem-estar, mostrando que os efeitos da dieta vão muito além da memória, beneficiando o corpo como um todo. Capítulo 15. O quinto alimento, o chocolate amargo, merece atenção especial. Rico em flavonoides e antioxidantes, ele atua diretamente na melhora da concentração e no combate ao estresse. Quando consumido moderadamente, estimula a produção de neurotransmissores ligados ao prazer e à motivação, como a serotonina, que auxilia na memória emocional e no aprendizado. Estudos anteriores já mostravam que o chocolate pode melhorar a função cognitiva, mas essa pesquisa demonstrou que a combinação com os outros 4 alimentos potencializa o efeito. Pequenas doses, distribuídas ao longo da semana, são suficientes para criar impacto real na memória e na disposição. Capítulo 16. Outro achado
achado relevante foi o efeito preventivo contra doenças degenerativas. O consumo regular dos 5 alimentos mostrou diminuir o risco de desenvolver Alzheimer e outras formas de demência. Isso acontece porque antioxidantes e ácidos graxos ajudam a proteger os neurônios, reduzem inflamações e fortalecem a neuroplasticidade. Idosos que aderiram à dieta apresentaram melhora significativa em testes de memória de curto e longo prazo, indicando que a nutrição é uma poderosa ferramenta de prevenção. Capítulo 17. Um dos pontos mais empolgantes do estudo foi observar a aplicação prática dos 5 alimentos em situações reais do dia a dia dos idosos. Por exemplo, ao incluir mirtilos e abacate no café da manhã, muitos participantes relataram que se sentiam mais alertas e concentrados para atividades que exigiam atenção, como organizar contas ou participar de reuniões familiares. As nozes e castanhas, quando consumidas como lanche entre as refeições, não só fornecem energia, mas ajudam a manter o cérebro ativo, reduzindo episódios de distração ou esquecimento de tarefas simples. Já o peixe, consumido no almoço ou jantar, contribui para uma sensação prolongada de saciedade e energia, mantendo o corpo e a mente em equilíbrio. Pequenas estratégias como essas, combinadas com hábitos regulares, como caminhar 30 minutos diariamente ou fazer alongamentos leves, potencializam os efeitos da alimentação. A constância é o segredo. Não se trata de mudanças radicais de uma hora para outra, mas de criar uma rotina alimentar que nutra o cérebro de forma contínua. Essa abordagem prática torna o processo sustentável e prazeroso, evitando a frustração que muitos idosos sentem ao tentar dietas complexas ou restritivas. Capítulo 18. Além da memória, os participantes relataram melhorias notáveis no humor e na disposição. Isso está diretamente ligado aos nutrientes presentes nos alimentos escolhidos. O chocolate amargo, por exemplo, estimula a produção de serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. O abacate, rico em magnésio, ajuda a reduzir a ansiedade e promove relaxamento. Junto com o consumo de peixes e nozes, que melhoram a circulação e a saúde cardiovascular, cria-se um ciclo positivo. Mente e corpo funcionam de forma mais integrada, favorecendo a capacidade de lembrar de tarefas, pessoas e acontecimentos. Outro aspecto importante é a socialização. Participar de refeições com familiares ou amigos enquanto se consomem esses alimentos potencializa os efeitos, pois a interação social também estimula o cérebro e fortalece memórias afetivas. Assim, cuidar da alimentação não é apenas uma questão de saúde física, mas também emocional e cognitiva. Capítulo 19. O estudo também trouxe dados importantes sobre a redução do risco de doenças relacionadas à idade. Idosos que seguiram a dieta completa apresentaram menor incidência de hipertensão, inflamações crónicas e alterações metabólicas que impactam diretamente a memória. A presença de antioxidantes e gorduras boas protege o cérebro contra radicais livres e melhora a comunicação entre os neurônios. Relatos pessoais mostraram que, após apenas 3 meses, muitos voluntários conseguiram recuperar habilidades cognitivas que julgavam perdidas, como lembrar detalhes de conversas, nomes de pessoas conhecidas há muito tempo e datas importantes. Essa recuperação vai além da memória, influencia a autonomia, a confiança e a qualidade de vida como um todo. Capítulo 20. Por fim, o estudo reforça que nunca é tarde para cuidar do cérebro. Incorporar mirtilos, nozes, abacate, peixes e chocolate amargo à rotina diária é uma estratégia prática, acessível e cientificamente comprovada para melhorar a memória, a atenção e o bem-estar geral após os 60 anos. A constância, combinada com hábitos de vida saudáveis, como atividade física leve, sono adequado e socialização, potencializa os resultados. Idosos que adotaram essa rotina relataram maior clareza mental, disposição, alegria e capacidade de retomar atividades que haviam abandonado. Esse conjunto de práticas mostra que a idade não é um limite para recuperar funções cognitivas e viver com mais qualidade, energia e independência. Ao seguir essas orientações simples, é possível transformar o dia a dia e preservar a mente de forma eficiente, prática e prazerosa.